Perfeito. Então, gostaria aqui de agradecer o professor Paulo Aires Barreto, que é o nosso convidado de hoje. O professor Paulo Aires é um convidado muito especial, já que é um profissional do direito aí que tanto enobrece a área com sua atuação acadêmica quanto sua atuação profissional. Serve de exemplo para todos nós, estudantes ali na área de direito tributário, e também é alguém que é visto como um jurista que atende ali todos os segmentos, né? Então, o professor Paulo Aires, ele não tem inimizades, o que também deixa ele com uma capilaridade nacional, qualquer que seja a linha teórica do direito tributário, professor. Também é algo muito invejável. Então, parabenizo você desde já. E hoje, nesse programa, a gente vai conhecer um pouco mais, então, da carreira do professor Paulo Aires Barreto, como ele chegou a ser esse grande jurista e professor que ele é. Ele é o principal nome do ISS aqui no Brasil, então é alguém que conseguiu encontrar um nicho muito específico e também ser a principal referência, então isso também é bem bacana, além de conseguir ser um jurista que também em outros tributos ele também atende com maestria, né? Imposto de renda, tributação internacional, teoria geral do direito tributário, dentre todos os outros segmentos. Então, professor, agradecemos desde já a sua presença e já vou passar aqui, para não perder tempo, a palavra para a professora Letícia, para que ela já faça a primeira pergunta. Bom, professor Paulo, é uma alegria muito grande para a gente poder conversar aqui com o senhor. E a minha pergunta é referente ao período da graduação, a sua formação de base. A gente sabe que o senhor é formado em Direito e também em Administração. Então, eu queria saber como que se deu a escolha por essas duas áreas e também quem era o bacharelando, o graduando Paulo Aires Barreto, quais eram as suas aspirações, as suas ambições naquele momento? Boa tarde a todos, quero cumprimentá-los, nas pessoas do Alexandre e da Letícia, que já se manifestaram, e vou cumprimentando cada um dos demais conforme forem se apresentando. É uma honra, um privilégio participar dessa série de episódios muito bem estruturada, muito bem pensada e arquitetada por vocês. Me sinto verdadeiramente honrado por ter sido escolhido para ser um dos entrevistados. E, enfrentando já a primeira questão, eu diria o seguinte: na verdade, nada foi tão planejado ou bem planejado como se pode eventualmente imaginar olhando o filme de trás para frente. De verdade, eu fiz colegial à época de exatas. Quando eu entrei no colegial, eu queria ser engenheiro. No primeiro ano, final do primeiro ano, começo do segundo ano, eu comecei a mudar a minha inclinação e decidi que faria administração de empresas. Na fila de inscrição para o vestibular na FUVEST, verdadeiramente na fila, na Pedroso de Moraes, Avenida Pedroso de Moraes, eu pus o xizinho no direito. Então eu prestei vestibular em direito na USP e na Fundação Getúlio Vargas para o curso de administração de empresas, e curiosamente na PUC eu fiz 3 vestibulares para administração também, o que mostra que minha inclinação era verdadeiramente fazer administração de empresas. Eu não era um aluno brilhante, eu era um bom aluno e me esforcei bastante à época e acabei conseguindo entrar tanto na Fundação Getúlio Vargas como na Faculdade de Direito Largo São Francisco. E decidi, naquele exato instante, que seria razoável cursar as duas. Eu teria 2 experiências interessantes e que, se em algum momento eu entendesse que não faria sentido continuar uma ou outra faculdade, faria uma reavaliação, mas comecei as 2 faculdades pensando em ser administrador de empresas. E verdadeiramente as coisas só começaram a se alterar a partir do segundo, terceiro ano, em que a minha inclinação, então, passou a ser pela carreira jurídica. Tanto que
eu me formei na GV após 4 anos, ainda faltava 1 ano para eu me formar na São Francisco. Naquele momento, era possível fazer São Francisco de manhã e GV à tarde. Havia os cursos vespertinos da GV, manhã, tarde e noite. E terminei a GV, já administrador de empresas, e fui fazer estágio em Direito. No 5º ano da São Francisco, fui fazer estágio numa empresa chamada Rodia S.A., uma empresa famosa que está aí até hoje. E no final desse 5º ano é que surgiu, então, um processo seletivo numa empresa de auditoria chamada Arthur Andersen, e eu acabei ingressando nesse processo seletivo e vim a ser selecionado, e lá fiquei por 2 bons anos. Acho que eu respondi sua pergunta, Letícia. Ficou alguma... você perguntou também do acadêmico, do graduando Paulo Aires Barreto, né? Olha, eu gostava nessa época, e gosto até hoje, de fazer esportes. Então, eu vivi muito intensamente, seja São Francisco, seja GV, participando das atividades das atléticas de ambas as faculdades, e fui um aluno que procurou se desdobrar entre essas 2 escolas. A Fundação Getúlio Vargas um pouquinho mais exigente à época do que a São Francisco, mas conseguia levar uma vida bastante equilibrada entre estudar, praticar os meus esportes, fundamentalmente o vôlei e o futebol. À época eu era da seleção da faculdade no futebol de campo, no futebol de salão e no vôlei. Talvez eu tenha escolhido a carreira errada. Eu deveria ter trilhado esses caminhos esportivos, talvez tivesse tido efetivamente sucesso. Mas então foi um período muito prazeroso, e tinha uma vida social aí também razoavelmente intensa, não exagerada, mas aquela que cabia dentro dessa lógica de estudar e praticar esportes. De verdade, Letícia, era mais fácil fazer 2 faculdades do que fazer uma faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Eu via colegas que tinham que se desdobrar nessa lógica da faculdade para o estágio ou para o emprego, e a vida do estudante é sempre uma vida um pouquinho menos tensa do que aquela que decorre das relações de emprego. Então, não foi fácil, mas também não era uma missão tão hercúlea assim fazer GV em São Francisco. Tanto é que muitos assim fizeram. O professor Chueri também seguiu esse caminho, e vários outros. Tenho muitos amigos. A minha turma da GV tinha 7 alunos que faziam GV em São Francisco. Muitos deles meus amigos até hoje. Foi assim que nós perdemos um atleta e ganhamos um grande tributarista. E eu vou dizer, Letícia e professor Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem? Já virou meu entrevistado preferido, porque eu sou fã de esporte, de futebol, e inclusive na nossa última conversa, que ainda não foi ao ar com o ministro Og Fernandes do STJ, ele relatou uma paixão, né, como hobby. O hobby dele é torcer pelo esporte. Eu falei, contra o meu Palmeiras, que eu não sei nem qual é o time do senhor, mas já virou meu entrevistado favorito por conta da prática esportiva e tal. Eu acho um ponto interessante, porque tem 2 questões que, aproveitando o gancho da Letícia, eu acho que são legais de a gente colocar aqui para conhecer um pouco mais da história do senhor, né? A primeira delas a gente sempre pergunta, foi influência de família, né? A ida pelo direito e tal? E a gente sabe que o seu saudoso pai era uma das grandes referências, né, do direito tributário, principalmente municipal, que o Alexandre comentou. Então, talvez tenha tido aquela pressão, e isso que a gente queria saber, fazer um paralelo com artistas, né, que carregam o sobrenome de pais famosos, né, de esportistas e tal. Teve essa pressão? Você achou que isso acabou interferindo no quanto você encarava a profissão como graduando, né, como a Letícia colocou? E um segundo ponto um aspecto que ninguém comentou,
essa simpatia pelo esporte, essa paixão pelo esporte que ninguém comentou. Eu acho muito importante conciliar o esporte com a vida acadêmica. Como que você conseguiu conciliar esporte e acadêmica, né, a vida acadêmica, e como que foi a influência do seu pai, como que você lidou com isso? Que hoje todo mundo conhece o Paulo Aires pelas sustentações do STF, pelas aulas da São Francisco, mas talvez nesse meio do caminho tenha tido o desafio de superar, né, a pecha de ser alguém que já era filho de um jurista muito famoso e que hoje, eu diria, né, como eu não conheci as apresentações, né, do seu pai, você para mim é um dos maiores nomes que a gente tem hoje no direito. Então, como que foi esse processo todo? Conciliar esporte, carreira e influência familiar? Diego, bom, eu diria que meu prestígio com você vai acabar no exato momento em que eu revelar meu time. Eu sou corintiano. Então... Bom, eu vou me despedir. Eu vou me despedindo aqui, pessoal. E um corintiano... Mas eu joguei no Corinthians, viu? Eu não vou... Depois eu conto essa história, mas eu já joguei no Corinthians quando adolescente. Eu não falo para ninguém, mas agora tá gravada. Mas eu não sou apenas corintiano, mas sou um corintiano fanático, frequentador do Itaquerão e muitos anos do Pacaembu e coisas do gênero, né? Não, o esporte sempre me acompanhou e me acompanha até hoje. É um momento, efetivamente, em que eu extravaso. Tem até alguns amigos que dizem que eu tenho dupla personalidade, porque eu pareço ser sempre um cara muito tranquilo, muito elegante no trato, mas quando eu entro em campo, às vezes eu fico realmente irreconhecível, né? Eu quero ganhar de todo jeito e eu sou muito competitivo dentro do campo. E consigo conciliar essas coisas até hoje. Eu jogo no Pinheiros, até esse ano, infelizmente, não teve o campeonato, teve apenas um jogo, mas procuro me manter aí ativo e jogo tênis, beach tênis. Eu tento realmente extravasar no esporte. Sob pressão do meu pai para que eu viesse a ser advogado, isso jamais existiu. Ele sempre me cobrava muito o esforço para ingressar numa boa faculdade. Era algo que ele sempre dizia. E ele sempre é um paradigma muito importante na minha vida, muito dedicado, sempre com vários livros na sua cabeceira, lendo compulsivamente, escrevendo com perfeição. Ou seja, a figura do meu pai, de uma certa forma, talvez até me afastasse do direito pelo sentimento de que, puxa, esse é um paradigma inalcançável, eu vou ter muita dificuldade e talvez isso explica um pouco essa minha inclinação primeira pela administração de empresas. Gostava muito eu tinha facilidade, como tenho até hoje, por matemática, métodos quantitativos e temas dessa natureza, mas a decisão de fazer direito nunca veio dele, e ele jamais me pressionou, seja para cursar direito, seja para ser tributarista. Sequer que eu viesse a trabalhar com ele, ele queria. E de verdade, depois de 8 anos de carreira, quando eu acabei vindo aqui para o escritório, já tem 30 anos, eu vim numa condição absolutamente atípica, né? No sentido de que eu não vim para trabalhar com ele, eu jamais trabalhei numa relação de subordinação, de emprego ou qualquer coisa. Eu vim para desenvolver a minha prática advocatícia. Ele já era um funcionário público aposentado que estava iniciando o seu escritório de advocacia. O escritório tinha 6 ou 7 anos e ele continuou a trilha dele até o seu falecimento, sempre advogando, sempre atuando, sempre fazendo pareceres, que verdadeiramente era o que ele gostava de fazer, mas nos últimos períodos de vida, a ênfase toda era na elaboração de pareceres, mas eu acabei, então, iniciando as minhas atividades aqui no mesmo espaço físico, como sócio nas despesas
e efetivamente era assim que a coisa funcionava, e fomos seguindo os nossos caminhos, talvez de uma forma muito harmônica, muito produtiva. A gente trocava muita ideia, ele sobre os casos dele, e eu sobre os meus casos, da forma mais agradável possível, porque cada um tinha a sua lógica. Tínhamos até empresas diferentes, ou melhor dizendo, CNPJs diferentes dentro do nosso escritório, o que foi talvez a razão de uma convivência muito harmônica, muito proveitosa para mim. Eu aprendi muito com ele, seja no direito tributário, seja lições de vida propriamente ditas, e ficou realmente esse paradigma inalcançável, um grande orador, um didata de primeiríssima grandeza, e eu, obviamente, sempre procurei me espelhar nesses atributos que ele efetivamente tinha, e continuou trabalhando arduamente para um dia chegar lá. Aliás, professor, aproveitando a deixa que você falou da didática e da grande oratória do seu pai, eu e o Leonardo, a gente teve a oportunidade de ser aluno do professor Aires Barreto no curso de especialização Lato Sensu da USP, e curiosamente a gente sempre comenta que foi uma das melhores aulas disparada ali, porque o professor Aires era extremamente didático, ele dava uma aula primorosa, e a gente consegue enxergar muito dessa didática e da própria forma de construção, né, da aula nas aulas que a gente assistiu do senhor também. Então, isso é bastante inspirador. E também, já que o senhor citou o Itaquerão, você não utilizou o naming rights, né? Como a gente não está recebendo aqui da empresa que fez os naming rights, acho que a gente não deve citar. Mas se eles quiserem nos patrocinar, a gente pode citar, né? Igual a Globo está fazendo. Mas brincadeiras à parte, é bem interessante essa sua carreira, essa questão de você ter cursado tanto administração quanto direito. Você falou do seu primeiro estágio ali. E agora eu quero passar um pouquinho para o início da sua carreira profissional, já agora como formado, né? E a gente sabe que você, tal qual outro dos nossos entrevistados, o professor Luiz Eduardo Chueri, a professora Ana Cláudia Tume, a professora Elige, você também passou por uma empresa de auditoria, que foi a Arthur Andersen. Então, a gente queria saber como que foi esse caminho, por que você escolheu não ir trabalhar no escritório de advocacia, que seria o caminho mais natural, escolheu ir para uma empresa de auditoria, e como que foi essa experiência lá, o que ela acrescentou na sua carreira profissional? Olha, Alexandre, só aqui um comentário sobre meu pai. A didática dele não era algo que não tivesse muito esforço por detrás. Ele era muito didático, mas ele se preparava muito para cada aula. Então, a excelência da exposição decorria dessa dualidade de atributos e esforços ao mesmo tempo. Por que Arthur Andersen, né? Talvez até em razão da minha vivência, da minha experiência na Fundação Getúlio Vargas. Eles faziam um processo seletivo bastante forte naquela faculdade e se apresentaram. Eu sabia que seria importante, no âmbito do direito tributário, ter uma boa vivência, um bom conhecimento de aspectos contábeis, e que a experiência numa empresa de consultoria seria efetivamente importante. Eu fui da primeira turma da Arthur Andersen, em que advogados foram selecionados diretamente para a área de consultoria. Até então, poucos advogados lá ingressavam, e quando ingressavam, passavam primeiro pela área de auditoria, para depois ir para a consultoria tributária. E na minha turma nós já fomos direto para a consultoria tributária. Eu fiquei lá 2 anos. Foi uma experiência marcante. De uma certa forma, por vezes penso, será que eu não deveria ter ficado um pouco mais, 3, 4, 5 anos? Mas efetivamente aprendi muito na Arthur Andersen, fiz bons amigos lá, que são meus amigos até hoje. E num dado momento, surgiram várias coisas na minha carreira a um só tempo. Curiosamente, eu fui aprovado num concurso para auditor fiscal
de tributos municipais, um concurso para auditor fiscal de tributos estaduais, e recebi uma proposta de emprego numa indústria processadora de suco de laranja. E eu acabei, naquele exato momento, entre as 4 possibilidades, ficar na Arthur Andersen, ir para carreiras públicas ou ir para iniciativa privada, eu me senti mais atraído por essa lógica da empresa, e eu fui trabalhar numa empresa chamada Frutesp. Ela tem nome de estatal, porque ela já tinha sido uma estatal no passado, mas naquele momento histórico ela já era uma empresa privada. E eu fiquei lá 5 anos que foram mágicos, foram de muito aprendizado para mim. Então, tudo aquele... De verdade, eu aprendi contabilidade na Arthur Andersen, verdadeiramente, muito mais do que na graduação, na Fundação Getúlio Vargas. A Arthur Andersen me ajudou muito a aprender contabilidade, finanças, e quando eu cheguei nessa empresa, que eu era o responsável pela área tributária, respondia diretamente para o presidente, mas tinha uma atuação muito forte com a controladoria. Eu fui enxergar a contabilidade sob outra perspectiva, uma perspectiva muito mais macro, e tive contatos com profissionais que me ensinaram muito à época. Por exemplo, a empresa era auditada pela Directa, e sócio da Directa era o professor Nelson Carvalho. Então, eu tive muitos contatos com o professor Nelson Carvalho na condição de auditor, e aprendi muito com ele. Ele realmente é um profissional diferenciadíssimo, seja academicamente, seja na atuação em empresas, Banco Central, por todo onde ele passou na vida. E eu tive essa grande experiência na Frutesp, que se dividiu entre a área tributária propriamente dita. Eu era responsável por essa área na empresa, e exatamente por eu ter feito administração de empresas, em algum momento eu acabei assumindo a controladoria das operações internacionais dessa exportadora de suco de laranja, que tinha subsidiárias em Hamburgo, na Alemanha, em New Jersey, nos Estados Unidos, e em Cayman Islands. Viajei muito por essas localidades. Era uma vida, naquele momento, eu tinha 27, 26, 27, dos 24 aos 28 anos. Era uma vida até invejada por muitos que olhavam de fora. Puxa, que bacana, esse cara está toda hora viajando para os lugares. Mas, de verdade, você chegava lá, trabalhava o dia inteiro, 1, 2 dias, voltava no voo seguinte, não tinha glamour nenhum, era muito trabalho mesmo. Mas foi uma experiência muito interessante. Foi onde, por exemplo, eu enfrentei minha primeira fiscalização sobre preços de transferência. Nem existia essa temática no Brasil, mas já existia muito efetivamente nos Estados Unidos. E, de uma certa forma, fui me encantar com o assunto naquela oportunidade. Isso era 1988, e notadamente porque a empresa foi fiscalizada por 1 ano e não foi autuada. Então, eu era o responsável por fazer os preços de transferência, e acabei ficando bastante satisfeito com o resultado da fiscalização, e acabei escolhendo esse tema posteriormente para ser o tema da minha dissertação de mestrado. Então, Arthur Andersen foi fundamental, Frutesp foi uma experiência bastante importante. Hoje eu tenho clientes do escritório que surgiram dessa relação que eu tive no contexto da Frutesp, cooperados da cooperativa que controlava essa pessoa jurídica, e muita gente da região de Bebedouro, Barretos, Rio Preto. Em resumo, foi um período muito bacana, em que eu aprendi muito com o presidente da empresa, um executivo de primeiríssima linha, Adelino Arantes, e eu devo também muito do que sou até hoje por esses ensinamentos de tantas pessoas importantes que passaram pela minha vida. E aí, professor, depois de ter tido uma experiência numa empresa de auditoria, né? Depois numa empresa privada aí no setor tributário, aí como que foi a passagem para escritório de advocacia? Quando que você decidiu virar a chavinha? Olha, acho que quero advogar, né? Conforme você falou, não é uma volta, a advocacia é uma ida.
já que a sua experiência tinha sido em empresas anteriormente. Como que você decidiu essa chavinha e como que foi essa questão que você já antecipou um pouco, né? Mas como que foi essa sua ida ao escritório do seu pai? Como que vocês rateavam, né? Como que foi essa negociação, etc. e tal? Nessa empresa para a qual eu trabalhava, havia esse presidente, Adelino Arantes, e num dado instante ele deixa o quadro de executivos, e naquele exato momento eu defini para mim mesmo que não ficaria mais trabalhando para essa empresa. Me pediram internamente, os sucessores, que eu os ajudasse durante um certo período, e eu fiquei lá mais 1 ano e meio. Curiosamente, naquele momento, não eram muitas as pessoas dentro da companhia que falavam inglês, e eu pude ajudá-los muito exatamente nessas operações internacionais. Mas sempre dizendo, olha, eu quero sair, eu quero tentar a minha atividade advocatícia, quero ir para o escritório do meu pai, etc. Embora meu pai nem soubesse disso, mas eu já afirmava que queria ir para lá, né? E o fato é que em algum momento eles entenderam que eu queria sair mesmo, e disseram para mim, olha, tá bom, você quer sair, ótimo, você vai, mas nós queremos que você seja o nosso advogado. Então nós queremos firmar um contrato de consultoria com você. E assim foi a obtenção do meu primeiro cliente. E aí já com um cliente assegurado, aí eu cheguei e conversei com meu pai, falei, olha, será que não tem um espaçozinho no seu escritório onde eu pudesse me instalar para tentar começar a atender minha clientela e etc. E não tinha esse espaço. E ele disse, olha, não, você vem aqui, você fica ocupando a sala de reunião. E aí, quando tiver uma reunião, você sai, a gente faz aqui a reunião, depois você volta, etc. E assim foi durante um bom tempo. E ele até dizia para mim, poxa, por que você não vai se associar a amigos seus, os mais jovens, que estejam também começando a carreira com você? Ele achava verdadeiramente que eu ia voltar para iniciativa privada, para uma empresa. E eu recebi até alguns convites, algumas sondagens importantes nesse momento, mas eu já estava inclinado mesmo para a advocacia, já tinha surgiu um segundo cliente, e aí eu fui me sentindo mais confortável para avançar, e aí ele falou, bom, você vai ficar então, a partir do mês que vem você paga o nosso auxiliar administrativo aqui, é por sua conta. E assim foram sendo feitos os ajustes aí durante o tempo, e sempre tivemos essa boa parceria na divisão das despesas, e depois ele não queria crescer, ele queria ter uma advocacia muito pontual, só ações que lhe interessavam ou pareceres, e eu não tinha essa condição que ele tinha naquele momento de pegar grandes causas, grandes temas, grandes autuações. Eu fui estruturando a minha advocacia paulatinamente, crescendo aritmeticamente, efetivando uma estagiária, trazendo uma segunda estagiária, fazendo uma nova efetivação, e cheguei a ter o momento atual aqui que tem em torno de 20 advogados e meia dúzia de estagiários. Essa é o crescimento e a origem da advocacia que eu pratiquei nesses 30 anos e pratico até hoje. E, professor, depois de alguns anos trabalhando como advogado, você começou a mudar um pouco novamente a sua trajetória, agora iniciando um mestrado, começando a desenvolver uma área acadêmica, e eu gostaria de perguntar, quando começou o interesse pela área acadêmica, pegando o gancho novamente da pergunta do Diego, se foi uma influência paterna, e vou perguntar em seguida um pouco mais sobre a sua escolha pela PUC. Vamos lá, Diogo.
Eu, obviamente, sempre mantive o interesse pelos estudos. Eu terminei a graduação e fui logo fazer, em 1986, um curso de especialização no Centro de Extensão Universitária, lá com o professor Ives, e me tornei especialista em Direito Tributário muito proximamente à conclusão da minha graduação. Mas, terminada a especialização, eu efetivamente mergulhei na advocacia, na minha atividade profissional e acabei deixando um pouco de lado esses desafios acadêmicos. Era algo que passava pela minha cabeça, eu olhava aqueles congressos do IDEP, os primeiros, segundo, terceiro, quarto, e para mim aquilo era um mundo inalcançável, inatingível, um glamour. Eu jamais eu vou conseguir fazer uma exposição como fazem aí Geraldo Taliba, Paulo de Barros Carvalho, Isabel Derz e tantos outros que já Coca Rasa, que já pontificavam naquele momento histórico. Estava aqui no escritório, já então trabalhando bem, com advocacia que já dava sucesso e sinais de que ela ia funcionar no médio e longo prazo, né? E de vez em quando surgia um outro tema aqui no escritório, ou lá no escritório do professor Geraldo Taliba, sobre imposto sobre a renda. E vez por outra, como eu tinha essa experiência de Arthur Andersen, contabilidade e até uma inclinação para o imposto, alguém dizia, não, olha, talvez o Paulo Aires saiba esse assunto, professor Geraldo, converse com ele e tal. E eu pude, em 2 ou 3 trabalhos, ter essa atuação com o professor Geraldo Taliba, trocar ideias com ele, colaborar em consultas, opiniões legais que eram solicitadas a ele naquela oportunidade. E ele me tinha em boa consideração. O professor Geraldo Taliba, ou ele gostava da pessoa, ou ele não gostava, não tinha muito meio termo. Então ele me via acho que com melhores olhos do que eu merecia, e com um bom potencial, e de uma certa forma ele cobrava muito mais do que meu pai não me cobrava isso, mas ele cobrava. Por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei um dia num desses congressos do IDEP, ao meio-dia. O congresso começava às 8h30 da manhã. E eu cheguei no Maxud, a primeira pessoa que eu encontro é o professor Geraldo. Ele viu para mim, veja, eu não era mestrando, não era doutorando, não era nada, verdadeiramente. Ele chegou para mim e falou, Paulo, mas onde você estava? Eu falei, professor, eu estava num cliente, desculpa, cheguei agora. Ele falou assim, não há nada mais importante no ano do que este congresso. Não há cliente que seja mais importante do que esse congresso. Ele tem que estar aqui desde as 8 horas da manhã. Tomei uma bronca que eu nunca mais esqueci. E também levei a sério nos anos subsequentes e sempre lá estive. E até que um belo dia, anos depois, ele, professor Geraldo, me liga perguntando se eu tinha interesse em dar aula na PUC, de São Paulo. E eu disse, totalmente óbvio, professor, eu adoraria, até porque eu já era professor, eu dava aula desde os 24 anos, numa faculdade de administração de empresas, ali em Moema, chamada Luswell. E tinha alguma experiência, mas ele, Geraldo Taliba, imaginava que eu já fosse mestre, ou estivesse fazendo mestrado, doutorado, etc. Ele, obviamente, não tinha a certeza do que eu era ou deixava de ser. E aí ele me pergunta, como é que está o seu mestrado? E eu disse, não está, professor, porque realmente eu não tinha tido a iniciativa de buscar a atividade acadêmica. O fato é que, sem mestrado, o convite não passou de uma má ideia, né? Mas aquilo me chamou a atenção e 1 ou 2 anos depois, eu não lembro bem ao certo, eu me inscrevi lá para disputar uma vaga no mestrado da Pontifícia Universidade Católica, com esse
o objetivo de estar lá ao lado de Geraldo Ataliba, Celso Antônio Bandeira de Mello, Paulo de Barros Carvalho, Roca Rasa, entre tantos outros professores que militavam naquela casa. Então, foi assim que as coisas, que surgiu essa minha ida para a atividade acadêmica, ou a minha volta para os estudos. Ótimo. Professora, por favor, pode falar, Diogo. Não, pode falar, Diogo. Por favor. Eu ia só comentar que foi bem no ano em que foram criadas as regras de preço de transferência e você já vinha com uma bagagem toda sobre o assunto. Então, é um momento assim, de convergência, de dar certo a ideia para o mestrado, o assunto para o mestrado e toda essa influência que existia do professor Geraldo Ataliba. Pois historicamente falando, só para pontuar bem no tempo a sucessão de fatos, eu fiz o meu processo seletivo em 94. Quem fazia as entrevistas era o professor Paulo de Barros Carvalho, que obviamente eu conhecia de nome e já até havia cumprimentado o professor Paulo em um ou outro evento social no qual estava meu pai, mas ele, Paulo de Barros Carvalho, não me conhecia. Eu cheguei lá e ele me entrevistou como entrevista com a mesma elegância e competência todos os que por lá passam. No final da entrevista, ele olhou lá a filiação, estava na ficha, você é filho do Aires? Sou filho do Aires. Muito bem. E parou por aí a nossa conversa. Eu acabei sendo selecionado e comecei os créditos em 95, fazendo uma disciplina de lógica jurídica com o professor Paulo de Barros Carvalho. E no mesmo ano fiz uma segunda disciplina, Direito Tributário 1, também com o professor Paulo. E em outubro de 95, 15 de novembro de 95, o professor Geraldo Ataliba veio a falecer. Naquele tempo histórico, você não apresentava o projeto antes de ingressar no mestrado, nem escolhia orientador. Era tudo feito durante o processo, a realização dos créditos, o cursar de disciplinas. E então, já em 96, início de 97, eu acabei optando por estudar a legislação de preços de transferência e tive o privilégio de ser orientado pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que depois veio ser meu orientador no doutorado, veio a compor a minha banca de livre docência e também, para a minha alegria, eu ingressei na USP, não na vaga de titular do professor Paulo de Barros Carvalho, obviamente, como todos vocês sabem, mas no claro que foi gerado pela aposentadoria do professor Paulo de Barros Carvalho, depois de ter prestado concurso naquela universidade. Então, foi assim que as coisas se sucederam. Professor, eu queria explorar um pouquinho justamente esse ponto. É muito bacana ouvir o senhor sobre a sua trajetória, porque o senhor é um professor muito admirado e, sobretudo, muito querido hoje entre os mais diferentes correntes do direito tributário. É um dos professores mais disputados também para orientação no mestrado e no doutorado da USP. Um dos propósitos desse programa é levar para as pessoas que não têm a mesma oportunidade incrível que nós temos de conviver com nomes como o do senhor, a oportunidade de conhecer melhor a persona daqueles grandes autores, grandes professores de direito tributário. E para quem tem admiração pelo magistério, ser professor de grandes universidades como a PUC, como a USP, é uma das maiores conquistas, é um dos maiores marcos da carreira acadêmica. O senhor dá aula de direito tributário lá desde 1998 pelo IBET, passou por outras faculdades. Em 2008, poucos anos depois de defender o doutorado, o senhor prestou o concurso para a livre docência da USP com uma tese sobre os limites normativos da elisão tributária. E logo depois o concurso para o prestigiado cargo de professor associado do Largo São Francisco, com claro aberto pela vaga do professor Paulo de Barros. Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre esse momento. Como é que foram esses concursos? Como é que foi a preparação do senhor para esses concursos? Isso tudo foi uma sequência planejada ou teve um pouco do tempero do acaso?
Leonardo, sintetizando, teve planejamento, ou melhor dizendo, teve esforço e dedicação, e teve também um pouco de acaso, um pouco de circunstâncias favoráveis que foram surgindo ao longo do tempo. Eu, como disse, comecei a dar aula com 24 anos, me lembro até hoje da minha primeira aula nessa faculdade de administração, eu tremia desesperadamente, e foi um desafio. Depois as coisas foram, de uma certa forma, se acomodando. E quando eu fiz o mestrado, defendi a minha dissertação, já nesse momento eu fui convidado pelo próprio professor Paulo Lopes Carvalho para ser monitor nos cursos de especialização da PUC. E fiquei lá desde 1995 até acho que 2002 ou 2003. Fiquei um bom período fazendo esse trabalho de monitoria. E depois eu fiz o mesmo trabalho no IBET entre 99 e 2002 e comecei a dar aula em vários cursos de especialização, seja da PUC, seja do IBET, seja de outras universidades. Em resumo, entre 2005, ou melhor dizendo, entre 1995, que foi quando eu entrei no mestrado, e 2008, que foi quando eu entrei na USP, eu vivi 13 anos em que muita atividade acadêmica se realizou. Eu atendia muito convite, dei muita aula, participei de muita banca de mestrado, banca de doutorado, congresso disso, congresso daquilo. Ou seja, você vai fazendo as coisas não tão planejadamente como se poderia supor, não com esse objetivo, olha, eu quero ser professor da USP, eu quero ser professor da PUC, eu quero ser professor da Fundação Getúlio Vargas. Você vai fazendo a sua parte. E eu acho que essa mensagem é importante, é de que cada um de nós tenha essa disciplina, esse esforço, esse comprometimento de ir fazendo a sua parte. Se você fizer a sua parte, quando o acaso trouxer a oportunidade, você estará preparado e pode ser que as coisas funcionem bem, como de fato funcionaram para mim. Mas, verdadeiramente, se não tivesse havido esse concurso, por hipótese, eu continuaria exatamente nessa trajetória. Congressos, conferências, palestras, cursos de especialização e etc., mas sem um vínculo, provavelmente, com nenhuma instituição de ensino mais forte. Eu fui contratado na PUC, nunca fui um professor estrito sensu lá da PUC. Fui contratado da Fundação Getúlio Vargas, um prestador de serviço para a Fundação Getúlio Vargas durante algum período, e acabou ocorrendo em 2008, eu, no primeiro semestre, defendi a livre-docência, e um mês depois de eu ter defendido a livre-docência, de surgir o concurso para professor na faculdade, para professor doutor, de verdade, e aí, quando eu concorri para esse concurso no final do ano, eu era um dos poucos candidatos com livre docência, e as coisas acabaram se harmonizando e deu tudo muito certo para mim. Fico, obviamente, muito feliz que essa conjunção de fatos tenha dado certo, como de fato deu, mas verdadeiramente eu seria também um tributarista feliz, um tributarista realizado, se eu continuasse naquela lógica que vinha até 2008, recebendo convites, passeando pelo Brasil, dando aula aqui e acolá, fazendo meus trabalhos, meus escritos, meus livros. Eu acho que há felicidade também nesse cenário em que não há um vínculo efetivo e necessário com uma instituição. Óbvio, é maravilhoso ser professor da USP, a faculdade na qual me formei, é um sonho, efetivamente, ser professor daquela faculdade. Foi um sonho para mim ser arguído na livre docência por professores como Pérez Sampaio Ferraz Júnior,
Paulo de Barros Carvalho, Roque Antônio Carrasa, José Souto Mor Borges e João Maurício Adeodato. Eu lembrei, quando o Tércio me arguiu, da minha primeira aula, no meu primeiro dia na graduação, que foi com o Tércio. Então, você voltar lá, sei lá, 20 anos depois e ser arguido na livre docência por ele, é realmente algo que me marcou e me marcou muito efetivamente. Professor, aproveitando tanto a pergunta do Diogo anterior quanto essa do Leonardo, um momento que muito aflige todos nós pesquisadores é o momento da escolha dos temas, né? E aí você contou um pouquinho qual foi o tema, como que se deu o processo da escolha do tema lá do seu mestrado, da sua dissertação de mestrado. Você tinha uma experiência já pré-legislação brasileira e depois calhou de você entrar no ano anterior ao que acabou surgindo a norma. Mas eu queria que você falasse também como que foi o procedimento de escolha da sua tese de doutorado, de contribuições, que foi uma tese bastante inovadora e ainda mais interessante porque nela você defende um pouco, de uma forma contrária ao que o seu orientador, o professor Paulo de Barros Carvalho, defende, que pararia ali na questão da destinação, não seria relevante ali para fim de determinação do tributo. Então, esse foi o primeiro desafio. E o segundo, da tese de livre docência que o Leonardo já bem explorou, da elisão tributária. Então, como que se deu esse processo de escolha? Eu queria conhecer um pouco mais desse lado. E Alexandre, só um comentário, eu iria além. No doutorado, uma análise sobre contribuições sociais, que lá para o começo da década de 2000 também era um assunto tão em voga, né? Pois é. Novamente, as coisas têm um pouco de acaso também. No caso das contribuições, eu tinha sido convidado para um congresso, um dos primeiros congressos, o primeiro, segundo ou terceiro, da Abradt, lá em Minas Gerais, convite do professor Sacha Calmon Laval Coelho, para falar exatamente desse tema. Acho que o título da palestra era Contribuições e a predestinação do produto das arrecadações, de sua arrecadação. E eu me preparei o máximo que pude para fazer a exposição lá em Belo Horizonte e gostei do assunto e fiquei pensando sobre ele e até acabei revendo o meu primeiro posicionamento. O primeiro posicionamento foi mais tradicional, foi na linha defendida pelo Paulo de Barros Carvalho, pelo próprio Sacha, mas aquele congresso me deixou com uma forte inquietação em relação ao assunto e eu, no doutorado, então, resolvi estudar esse tema e foi um momento para mim muito profícuo, prazeroso, foi um trabalho para o qual tive efetivamente a oportunidade de reservar um tempo importante. Eu me afastei do escritório, fiquei na minha casa, ao tempo que não havia home office, verdadeiramente escondido e dedicado a esse assunto por meses e meses e meses, praticamente um ano de esforço em torno do assunto e acabei defendendo então a tese, que era uma tese realmente inovadora e que gerava muitos debates. Não era a posição do professor Paulo de Barros Carvalho, não era, inclusive, a sua posição em relação à classificação das espécies tributárias, e ele brigava muito por aquela perspectiva de uma classificação normativa, mas, para minha alegria também, passado o tempo, quando o professor Paulo de Barros Carvalho vai apresentar à comunidade jurídica o seu direito tributário de linguagem e método, em uma passagem especificamente, ele acaba admitindo a possibilidade de aproximações internormativas, que era o que eu houvera proposto na minha tese de doutoramento. Então, esse foi o tema do doutorado. Na livre docência foi mais, as coisas foram mais
rápidas e a urgência se punha, porque elas ocorreram realmente de uma forma inesperada. Eu estava no ano 2008, fevereiro de 2008, era o último ano do professor Paulo na USP, e eu estava na minha casa na comemoração de um aniversário da minha esposa. O professor Paulo estava lá, com várias outras pessoas do mundo jurídico tributário, e ele me puxou no canto e disse: olha, Paulo, por que você não apresenta aí a sua tese de livre docência? Isso era 3 de fevereiro. E eu tinha o prazo final de maio para fazer isso. E eu realmente pensei 24 horas, né? Pensei o domingo, e diante daquela sugestão / convocação, eu não hesitei. Na segunda-feira eu já avisei o escritório que eu não viria mais por um bom período, e me dediquei a escrever a livre docência. É relativamente conhecida a afirmação lá na faculdade, no sentido de que para você se arvorar ou se arriscar a fazer a livre docência na USP, você precisa ter um posicionamento, você precisa, ou deveria pelo menos, conversar com os titulares da faculdade e ouvir deles, titulares, que você está em condições de se apresentar para a defesa de tese de livre docência. Essa não é uma regra escrita, não é uma regra formal, talvez sequer seja uma praxe conhecida, mas muitos assim me disseram, e eu não podia declinar daquela provocação do professor Paulo, e eu efetivamente então me dediquei a esse esforço. Foram realmente meses duríssimos aí, fevereiro, março, abril, maio, e eu consegui fazer o trabalho a tempo e entregá-lo para que pudesse defender então a livre docência em junho daquele ano. O sentimento de que eu fiz rápido o trabalho ficou muito forte para mim. E a prova disso é de que eu não publiquei a tese logo na sequência da minha aprovação, e a aprovação foi até uma aprovação com notas muito boas. Eu lembro do professor Campilongo comentar comigo: puxa, eu estava na congregação, vi lá as notas da sua livre docência, nossa, só nota alta, hein? Parabéns, etc. Ou seja, eu tinha talvez a legitimação dos meus arguidores para publicá-la rapidamente, mas eu estava desconfortável comigo mesmo. Então eu demorei 7, 8 anos para revisar o trabalho, fazer acréscimos e algumas pequenas alterações, para então publicar a livre docência a tese de livre docência pela Noes. Mas por que planejamento? Talvez aí o diálogo se dê com o início da minha carreira, com Arthur Andersen. Ou seja, lá na Arthur Andersen, talvez a temática mais debatida até onde eu posso ir, até onde eu não posso, nos planejamentos que, notadamente à época, envolviam o imposto sobre a renda, embora também eu participasse de uma série de atividades de consultoria que passavam pelo planejamento nos chamados tributos indiretos. Eu era um dos consultores lá que trabalhava com IR, ICMS e ISS. Tinha uma vantagem muito grande para mim, porque eu conhecia vários impostos, mas em termos de carreira, era melhor você fazer um imposto só, porque aí você virava um super especialista naquele imposto, era um grande conhecedor, era super bem avaliado, então gerava uma progressão maior. Se eu tivesse que fazer de novo, faria a mesma coisa. Eu não gosto dessa super especialização, acho que ela te limita muito. Eu prefiro tentar essa lógica mais abrangente, e por isso que também me encantei muito fortemente pelas lições do professor Paulo de Barros Carvalho no âmbito da teoria geral do direito, da filosofia do direito, porque elas te permitem ter uma visão
do ordenamento, da temática jurídica a partir de perspectivas mais sólidas, mais densas, mais amplas. Muito bom. Professor, eu queria aproveitar agora que a gente já conhece um pouco mais da sua trajetória, né? Porque todo mundo conhece os artigos que o senhor publica, né? Os livros, os congressos, e essa parte da história muitas pessoas não conheciam. Agora que todos já conhecem um pouco mais, e você já respondeu uma das perguntas que eu faria sobre especialização mais profunda em um tema, como economia digital, como tributação internacional, com um possível ingresso do Brasil na OCDE e tal, versus uma atuação mais abrangente. Essa talvez tenha sido uma resposta que o senhor acabou de dar, mas olhando para os jovens, né, estudantes agora, os jovens profissionais, eu lembro muito bem de uma apresentação que o senhor fez, acho que no Congresso do IBDT, o clássico, né, de 2018, que o senhor encerrou o Congresso dizendo que uma boa apresentação tem pelo menos 2 fatores, né? Um bom orador e o respeito ao tempo. E fez até uma homenagem ao seu pai à época. Pegando carona nessa vaga memória que eu tenho, e a pergunta que a gente fez para o ministro Og Fernandes sobre o que ele enxergava nos advogados que fazem sustentação oral, distribuem memoriais, a gente sabe que o senhor é conhecido por atuar em casos marcantes no STF, em vários tribunais. Como que você, o que você diria, melhor dizendo, para jovens advogados que pretendem atuar no contencioso tributário? Como se preparar para um caso, para uma sustentação oral, aquele frio na barriga? Até hoje o senhor sente frio na barriga diante de uma sustentação oral no STF? Como que é o ritual do Paulo Aires Barreto para um julgamento importante, né? Como que você prepara o memorial, a sustentação oral, organização do pensamento? Eu acho que isso ninguém sabe por nenhuma apresentação que o senhor fez, nem livro que o senhor escreveu, hein? A pergunta é bastante interessante, Diego. Nós temos um crédito lá na USP, o Alexandre participou desse crédito anos e anos, o Leonardo também, e o Leonardo participa até hoje, em que a gente ouve esses grandes ícones do direito tributário falar sobre as suas respectivas atuações em grandes casos, em sustentações orais. E eu entendo basicamente o seguinte: primeiro, você precisa trabalhar a sua oratória, a sua exposição verbal, o seu gesticular. São temas que todo advogado tem que se preocupar em trabalhar desde o início da carreira. Há método para fazer isso, há treinamento, há especialistas, há fonoaudiólogas e fonoaudiólogos que podem ajudar. Portanto, há efetivamente um esforço nesse sentido que pode e deve ser desenvolvido. Em relação aos casos propriamente ditos, me parece fundamental que você conheça-os profundamente da perspectiva fática, conheça-os profundamente da perspectiva do direito. E ao assim proceder, fica mais fácil identificar qual é a melhor aproximação possível em relação a cada julgador. Para isso você precisa conhecer também o julgador, precisa conhecer o tribunal, precisa conhecer a liturgia do tribunal, precisa encontrar os mecanismos adequados de transmitir as suas mensagens que conformam um corpo de informações, mas que eventualmente 2 delas interessarão muito fortemente ao ministro A, outras 2 ao B, esforço de identificar o que cala fundo no ouvido de cada ministro, de cada desembargador, de cada magistrado, é algo que tem que ser efetivamente trabalhado para que se obtenha o máximo de sucesso dentro das possibilidades nessas atividades de sustentação oral, de despacho de memoriais, de despacho com magistrados. E tudo isso envolve vários aspectos que vão desde
todo esse preparo, que tem que ser muito intenso e muito significativo, até questões de empatia. Você falava do Palmeiras, e eu lembro de ter ido despachar com um desembargador aqui em São Paulo, e na mesinha dele tinha uma foto dele acho que com o filho, e ambos com a camisa do Corinthians. Eu fiz o meu despacho lá, tecnicamente falando, mas gastei lá 3, 4 minutos falando sobre o nosso time de coração, sobre o Corinthians, e aquilo gerou efetivamente uma empatia. Pode ser que não tenha sido o que efetivamente me deu o êxito naquele caso especificamente considerado, mas são esses aspectos que, às vezes, acabam sendo um diferencial importante, que geram uma empatia maior, que geram efetivamente uma maior amplitude na oitiva que o ministro, o magistrado, o desembargador tem em relação à sua fala. Eu acho que um segundo ponto, já voltando para dicas a novos profissionais, a gente já falou um pouquinho agora dessa preparação da sustentação oral. Uma pergunta que o senhor não respondeu, agora que eu me lembrei: o senhor ainda sente frio na barriga? Está na tribuna do STF, qualquer que seja o tema, pode ser o tema da sua livre docência, do doutorado, aquele que o senhor conheça profundamente no detalhe, ainda dá o frio na barriga? Porque muitos profissionais jovens falam: eu fico com timidez, eu fico nervoso. Todo mundo sente esse nervosismo, professor? Todo mundo deveria sentir. Eu sinto até hoje, eu sinto o frio na barriga para participar efetivamente desse bate-papo, por mais informal que ele seja, por mais entre amigos que estejamos, é sempre uma preocupação, uma necessidade de preparo, e efetivamente nos tribunais administrativos ou judiciais, realmente o momento é de ansiedade, é de tensão, é de apreensão. Não, em hipótese alguma eu me sinto tranquilo, confortável, chego lá batendo papo, sustento e vou embora. Não é nada disso. Realmente é uma noite que eu durmo de uma forma diferente, é um dia que começa tenso e que realmente eu só vou sentir o alívio quando efetivamente eu sair do TJ, estou lá na Copenhague tomando um cafezinho ali, realmente eu relaxo, mas antes disso é só tensão e muita tensão mesmo. Aí você tem que pegar todos os movimentos, como é que chegou o desembargador, como é que não chegou, quem vai sustentar na mesma sessão, quem é o primeiro, quem é o segundo, tudo isso tem um certo relevo e realmente é um momento de técnica e precisa ser bem feito. Eu acho que aquela parte do por tudo quanto exposto, aí ele dá o voto, aquela parte que dá aquele arrepio, né? Aquele frio na barriga. Exatamente. Só quem já está lá na tribuna sabe. E aproveitando essa temática de dicas para jovens advogados, o senhor comentou da sua ida à carreira acadêmica, que depois se transformou em doutorado, livre docência, por aí vai. Olhando o filme, né, como o senhor já viveu, e pensando nas novas temáticas e novos desafios dos jovens profissionais, hoje, para alguém que esteja se formando em 2020, a dica do senhor seria perseguir, num primeiro momento, a carreira acadêmica, né, tentar um mestrado e futuramente um doutorado, ou o senhor indicaria uma aproximação maior com aspectos pragmáticos, como tecnologia, como economia 4.0, como costumam chamar por aí, contabilidade, FRS? Qual seria a dica para o primeiro ano de formado? Sair da faculdade, o Paulo Aires, conhecendo tudo que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, o que diria para esse jovem profissional? Olha, eu estou dentre aqueles que defendem que esse jovem profissional não deve tentar o ingresso imediato no mestrado ou doutorado direto, para quem se atreve a fazer isso. Eu defendo que é importante um pouco de vivência profissional e, fundamentalmente, um esforço em cursos de especialização que tem uma abrangência
muito maior, passam por todos os temas gerais de direito tributário, passam por todos os tributos em espécie, dão um conhecimento ao estudante que é complementar à graduação, que é mais abrangente, que em alguns aspectos mais específico e detalhado que no graduação, e que servem muito efetivamente como um preparo, uma etapa necessária para que você, num momento subsequente, 2, 3 anos depois, 4 anos depois, você adentre uma sala de mestrado e tenha a condição de debater com seus colegas, debater com seu professor, entender as questões que estão sendo propostas, a profundidade delas. Tudo isso não se faz no ano seguinte àquele em que você saiu do graduação, pelo menos de uma maneira geral. Obviamente, há alunos que são fora da curva, para toda regra há uma exceção, e é eventualmente possível que alguém já saia preparadíssimo da graduação para todo esse enfrentamento. O próprio Freire sempre brinca, né? Nós nunca sabemos quando estamos aí diante do processo seletivo do futuro Hans Kelsen, né? Pode aparecer um aí de uma hora para outra e a gente tem que dar a vaga, tem que realmente prestar reverência, isso pode acontecer. Mas, para mim, ter feito o mestrado aos 32 anos de idade foi muito positivo. Eu cheguei lá com experiência, com vivência, e acho que aproveitei muito mais do que aproveitaria se tivesse tentado essa mesma aproximação aos 24, 25 anos de idade. Mas vocês, geração mais nova, têm uma aproximação, uma perspectiva, uma pegada mais ansiosa, vocês são mais rápidos nesse processo, portanto, o pessoal está realmente querendo sair da graduação e fazer mestrado no ano seguinte. Então, eu diria que, olhando para os dias atuais, eu recomendaria: não pare de estudar, faça sua especialização em direito tributário, faça um curso do IBMEC de contabilidade, na FIA, na FIP, na FIPECAF, continue estudando e continue se aprimorando em questões que são importantes para o direito tributário. Você abre o leque, você ganha um arcabouço teórico muito maior, e aí no mestrado você vai dar foco mesmo em questões mais teóricas, mais relevantes, sobre um tema específico, com todo esse arcabouço prévio que me parece bastante necessário. Eu devo ter feito, não contei, mas eu devo ter feito pelo menos uns 10 cursos de especialização. E por que eu digo que eu fiz uns 10 cursos de especialização? Eu fiz um IVES, no Centro de Extensão Universitária. Aí eu fui monitor do COGEAI. E durante mais de uma turma, e portanto, provavelmente por 4 anos, eu ia apresentar todos os professores conferencistas. E, obviamente, não só apresentava, como ouvia suas aulas. E evidentemente, acabava fazendo o curso de novo. Aí eu fiz isso na GV, 2 anos. Eu fiz isso na USP, em 2 cursos de especialização, em 2 cursos diferentes de especialização. Então, esse processo de aprendizado é contínuo, precisa ser feito, e acho que realmente quem acredita que vai fazer um curso aqui, o outro acolá, vai fazer um mestrado e acabou, vai ter o título, nada mais do que isso. Para ser um bom profissional, um bom tributarista, a exigência é esse contínuo esforço de estudo, de aprendizado, de análise, de participação, como vocês têm feito aqui, que eu sou testemunha disso. Perfeito. O professor, antes de encaminhar para a parte final, que a gente pede dicas de livros em geral, e agora a gente inaugurou um bloco justamente com o ministro Og Fernandes, né, na última conversa que a gente teve, de hobbies e tal. Aproveitando que o senhor, como professor orientador lá da Universidade de São Paulo, enfrenta, né, várias submissões de candidatos, né, a mestrado e doutorado, quais temas que instigam hoje o professor Paulo Aires,
que, como o senhor comentou, das contribuições, que acabou divergindo, teoricamente, do Paulo de Barros e tal, quais temas hoje que tiram o sono, né, num modo de dizer mais simples, assim, do Paulo Aires em termos tributários? É essa discussão sobre categorias jurídicas, sobre tipos e conceitos, é a economia digital que vem com tudo. Quais temas que hoje, se algum candidato falasse, professor, eu quero e eu tenho aqui um projeto muito bem desenhado para discutir esse tema que eu acho que vale a pena ser enfrentado no mundo acadêmico. Quais seriam os 2, 3 temas que o senhor diria que são a bola da vez hoje em dia? Olha, primeiro eu sempre digo que o candidato a realizar uma pesquisa de mestrado, doutorado, tem que escolher um tema que ele, candidato, goste. Não adianta ser o tema do orientador, não adianta ser o tema que vai agradar o professor A ou o professor B, porque o trabalho não sairá bom se este tema não for do agrado do próprio candidato. E eu levo isso em consideração nos meus processos seletivos, ou seja, embora eu tenha as minhas linhas de pesquisa, eu entendo que há um espaço efetivo dentro das próprias linhas para que outros temas, que não aqueles que eu tratei, ou que eu estou efetivamente mais interessado nesse exato momento, possam ser objeto de reflexão de candidatos a mestrado e doutorado. Evidentemente, eu sempre gostei de imposto sobre a renda, sempre gostei de temas gerais do direito tributário, como classificação das espécies tributárias, e nessa linha as contribuições acabam vindo na sequência do diálogo do direito tributário com o direito financeiro, que me parece ocorreu um afastamento muito efetivo entre essas duas disciplinas nos anos 70, necessário, porque havia efetivamente a importância de uma depuração na matéria tributária, mas acho que há também um espaço hoje muito importante de contato entre o direito tributário e o direito financeiro, entre o direito tributário e o direito econômico e assim por diante. Então, as questões envolvendo interdisciplinaridade são, para mim, questões sempre muito instigantes, e eu efetivamente tenho me debruçado sobre esses temas. Tenho ofertado créditos para discutir os desafios da economia digital. Acho que são aspectos que têm nos desafiado, mas eu gosto muito desses temas mais gerais, mais categoriais, e por isso que eu recorrentemente ofereço um crédito chamado competência tributária, e eu vou oferecer inclusive no início do próximo semestre novamente. Gosto muito dessas discussões que são mais teóricas, porque venho de uma escola liderada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que sempre evidenciou muito apreço por temas de filosofia do direito, categorias de teoria geral do direito, essa abordagem envolvendo os planos da linguagem, a sintática, a semântica, a pragmática, o construtivismo lógico-semântico, tudo isso me agrada bastante, me desafia bastante e me parece importante ser levado em consideração por quem quer que seja, inclusive por aqueles que são candidatos a uma vaga no mestrado e doutorado. Se há uma noite que eu durmo mal, a cada ano, é a noite da entrega dos nomes selecionados. Durmo mal pela responsabilidade, pelo desafio que me é imposto anualmente de, com critério, com justiça, escolher efetivamente os melhores candidatos. E eu achei que o senhor ia falar do clássico Palmeiras e Corinthians. Eu achei que o senhor ia falar que dormia mal quando jogava Palmeiras e Corinthians, né? Isso é tranquilo. Quando é uma disputa de campeonato entre Palmeiras e Corinthians, está faltando aí, né? Palmeiras não me preocupa em absoluto, Palmeiras, São Paulo, Corinthians é um time que ganhou 20 campeonatos nos últimos 20 anos, não pode ter nenhum tipo de preocupação dessa natureza. Mas realmente escolher 2 ou 3 candidatos, às vezes num hall de chega a ter 29 candidatos para uma única seleção,
ou seja, escolher 10% dos candidatos que se apresentam para entrevista, etc., é algo que me desafia. Eu procuro ser o mais criterioso possível, até porque se eu for efetivamente criterioso, e muito criterioso, eu tenho dois benefícios. Todo mundo enxerga a legitimidade do processo de seleção, toda a comunidade jurídica, e de outro, a tendência é de que, sendo criterioso, eu não vou ter grandes trabalhos de orientação, porque terei selecionado excelentes candidatos que vão cumprir as exigências de um programa de mestrado e doutorado, que não são poucas, com bastante eficiência. Professor, agora a gente se encaminhando para as últimas perguntas do bloco que foi mencionado, eu queria te perguntar, um hobby hoje que você pratique, algo que, como você mencionou sobre o esporte, seja um momento de descompreensão, um momento de deixar essas questões jurídicas que nos atormentam de lado. Se você pudesse escolher um deles. Eu gosto de viajar, obviamente, é o que me dá mais prazer, viajar. Eu gosto muito de ir ao exterior e conhecer novos países, novas realidades, novas culturas. Então, efetivamente, quando eu consigo, e a pandemia deixa, é o meu hobby predileto. Estando no Brasil, eu realmente tenho uma vida bastante simples, eu fico com a família, pratico os meus esportes, vou ao cinema, teatro, leio os meus livros e basicamente é isso. E aproveitando a menção aos livros, se você pudesse indicar um livro para os nossos ouvintes, qual seria? Não peço um livro jurídico, algum livro que seja de literatura mesmo, uma biografia. Qual seria a indicação? Olha, é sempre muito difícil indicar mas você me pediu Grandes Sertões Veredas. Eu acho que é um livro marcante e que traz muita mensagem a cada um de seus leitores. Muito bom, Professor, adoro o livro também. Muito obrigado de novo por toda a atenção, pelo tempo, por compartilhar essas experiências e todas essas dicas conosco. A gente fica muito grato e acredito que todo mundo que está ouvindo vai sair também muito inspirado aqui desse vídeo. Eu acho que apesar do Corinthians, o professor Mestre foi excelente. Muito bom conhecer um pouco mais do professor Paulo Aires. Eu acho que, como o Diogo já comentou, o Alexandre e o Leonardo também têm a oportunidade de conhecer o senhor mais de próximo, mais de perto, né, das aulas. É uma oportunidade ímpar, né? Muitas pessoas não conhecem, né, essa história do senhor, e que bom que a gente pode ficar inspirado e motivado. Mas, de novo, muito obrigado. Até a próxima, né? Se Deus quiser, agradeço muitíssimo a vocês aí essa oportunidade, as perguntas e toda a deferência com que me trataram. Fico sempre à disposição, vocês que são amigos, professores, mestres e profundos conhecedores da matéria tributária. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor. Obrigado, doutor. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.